Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Jeremias capítulo 18, a partir do primeiro verso diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos. Como eu disse, dia 18 de novembro nós falamos acerca tanto do oleiro, como falamos acerca do barro com suas qualidades. E é bem verdade que essa junção, e concluímos na ocasião falando que essa junção do oleiro com suas mãos especiais e do barro com suas características únicas faz com que haja um trabalho de pressão e paciência, de modo que o oleiro vai trabalhar para umedecer, para amassar, para modelar, para recomeçar e para fazer girar a roda da vida, de modo que o barro seja trabalhado, né? E aí aprendemos com isso que Deus trabalha em nós, em mim, em você, através de processos, de tempos, de repetições, de circunstâncias que moldam o nosso caráter e, o mais bravo de tudo, através de provações que ajustam a nossa forma àquele modelo que Deus considera como ideal para cada um de nós. Fato é que cada giro da roda é intencional. Você precisa perceber que quem gira a roda não é o acaso. Certo poeta escreveu e virou música na década de 80, dizendo: o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Mas entendemos que quem gira a roda é o oleiro, não é o barro, não é você quem gira a roda da vida. Quem gira a roda da vida é o oleiro, e ele está com o pleno controle sobre as nossas vidas. Então, esses ciclos da vida estão sempre acontecendo, principalmente para nós que decidimos entregar a nossa vontade, a nossa vida, tudo que representa a nossa existência a Ele, e, portanto, Ele passou a ter o controle absoluto das nossas vidas, e aí é claro que Ele vai fazer com que tanto conquistas como perdas, restaurações, tudo isso faça parte da formação do vaso ideal. E nós queremos ser vasos ideais, amém? É isso que nós queremos. Então, estamos na mão de um oleiro que tem, acima de tudo, propósitos eternos. Mas, veja que se nós falamos na primeira parte acerca do oleiro e também falamos acerca do barro,
O verso 4 desse texto chama-nos a atenção porque aconteceu algo fora do script. Diz o texto: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Meu irmão, que coisa séria é você estar em um processo debaixo de uma promessa, com a certeza e a esperança de uma coisa boa. Você já acordou com essa percepção que alguma coisa boa ia acontecer? Você já acordou aquele dia que você acorda eufórico, dizendo: uau, hoje, é hoje que o negócio acontece. Mas de repente, não aconteceu. E amanhã também não acontece. E depois da manhã também. E circunstância avessa do esperado não é aquilo que você esperava de bom. Acontece um revés na sua vida. É isso. O vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Meu irmão, quando isso acontece, quando o vaso estraga, nós precisamos, e é natural, é humano, é nosso. Você percebe uma coisa: qual é a única certeza que eu e você temos? Eu já falei várias vezes sobre esse tema em outras ocasiões. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Não temos certeza que terminaremos esse culto, não temos certeza que chegaremos em casa, não temos certeza que acordaremos amanhã, mas certeza que vamos morrer, isso nós temos. E mesmo tendo essa certeza, e às vezes alguns de nós chegam lá aos 99 anos, todo destrambelhado, já nem anda mais sozinho, precisa ser alimentado por alguém. E vem a óbito, a família diz o quê? Nossa, morreu, não esperava por isso. Não é verdade? É uma coisa interessante. E aí começa aquela batalha para encontrar o motivo que levou ao óbito. Mas se tivesse saído mais tarde, se tivesse não comido ontem, se tivesse tomado mais água, se há 10 anos atrás tivesse feito mais caminhada, se tivesse entrado para a academia para fazer lá umas marombas, se tivesse tomado umas vitaminas, e nós ficamos procurando causa, motivo, razão aqui nesse mundo, nessa vida, para poder justificar o porquê aconteceu uma tragédia. Bem, quando olhamos para esse texto, ele vai nos ensinar que na prática o vaso se estraga, e se ele estragar, existem algumas causas. A primeira delas pode ser uma impureza não removida. Pegou o barro, começou a trabalhar e tal, e é interessante notar que um dia você entregou sua vida para Jesus. Talvez você que me assista faça isso hoje, vai ser o primeiro dia do resto da sua vida. Mas para alguns de nós, há 10, há 20, há 30, 40 anos atrás, você entregou sua vida para Jesus. E quando você veio para Jesus, você veio todo cheio de impureza, todo cheio de defeito, todo cheio de problema. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Mas olha que Deus maravilhoso que você tem. Ele não arrancou tudo de uma vez. Você imagina os dedos sacrossantos daquele que fez o mundo, o céu e a terra, entrando na sua alma e arrancando todas as suas impurezas, todos os seus defeitos, todos os seus carrapichos adquiridos ao longo de uma vida. Você já pensou que dor que seria isso na sua história? Ele é tão bonzinho conosco que ele considera que quando nós aceitamos a Jesus, é como quando você pisa num espinho ou talvez numa farpinha de vidro
ele espera que o seu corpo expurgue naturalmente, coloque para fora aquele corpo estranho. Mas acontece que algumas impurezas se agregam, se apegam em nós e entram para o coração. Dizem, os antigos diziam, que um espinho, se não for expurgado naturalmente pelo corpo e entrar na corrente sanguínea, ele vai até o coração e para o coração. Não sei se é verdade, se é lenda urbana isso, mas era o que se falava antigamente. Mas isso me leva a pensar que alguns defeitos nossos, eles de fato caminham até o coração, o centro da nossa vontade. E essa é a hora que o oleiro precisa apertar a forma do vaso, e quando ele aperta, o vaso se lhe estraga na mão. Dói, claro que dói. Mas se fosse só isso, pastor, estava bom. Tem mais? Tem. Outro problema que pode destruir o vaso é uma bolha de ar. E quantos de nós não tem umas bolhas de orgulho aí dentro do seu coração e da sua alma? Essas bolhas de orgulho. Ah, pastor, mas orgulhoso é só quem é rico. Não, tá cheio de pobre orgulhoso, viu? Não, e costuma-se dizer quando vê alguém andando com uma roupa mais velha, mais rota, um chinelo de dedo meio gasto com um prego enfincado no meio, diz aquela pessoa é humilde. Não, ela pode ser bastante arrogante e orgulhosa. Ela é pobre, desprovida de bens materiais, mas humilde nem sempre. Nem todo pobre é humilde, assim como nem todo rico é orgulhoso. Humildade e orgulho são características contrárias que pode estar arraigado em qualquer um de nós. E é quando o oleiro aperta o vaso, porque você já orou dizendo, Senhor, usa-me nas tuas mãos. Já orou assim, não usou? Não orou? Diz, Senhor, me usa nas tuas mãos, faz de mim um vaso para a tua glória. Bom, para fazer esse vaso ser um vaso para a glória, ele vai ter que apertar para fazer o molde correto. Porque não é um vaso mequetrefe que vai colocar uma planta lá do lado de fora que vai criar limo. Não, você foi chamado para ser vaso de honra, vaso colocado em lugares especiais. E esse tipo de vaso, ele é trabalhado, ele tem nuances, ele tem detalhes, e para isso ele tem que apertar. E se tiver uma bolha de ar, estoura, mesmo dentro do forno ele vai estourar. E aí você diz, no auge da minha provação, lá no forno, estourou tudo, quebrou a minha vida. Claro, tinha bolhas de orgulho dentro da sua alma. Jesus precisava curar isso, e o vaso se lhe estragou nas mãos. Mas o que mais, pastor? Tem o problema do barro que não tem homogeneidade, o barro que não é totalmente igual, inteiro. Às vezes tem outro tipo de material junto. E essa falta de homogeneidade é quando ele descobre que o nosso coração não é íntegro, totalmente dele. Você veio todo bonito, né? Vem todo bonito, todo pomposo, ouve a palavra, e a palavra fala com você, te aquebranta uma parte da alma, toca nos seus sentimentos, você entrega a sua vida para Jesus, e aí você começa a servir a Deus, e às vezes passam anos, porque não foi apertado, o vasinho ficou lá no canto, não foi usado, de vez em quando o oleiro dá uma mexidinha, dá umas escamoteadas para os lados, mas está tudo bem, vai levando a vida. Mas aí um dia, o pastor olha para você e diz, ei, preciso de você num trabalho especial. Quero você à frente de um departamento. Ou um obreiro, quero separá-lo. Quero reconhecer que você já é um diácono ou um presbítero na casa do Senhor. Aí o oleiro ativa o modo trabalho, vem para a roda. Você vai ser reconhecido, vem para a roda. Põe na roda e começa a apertar. E aí quando aperta, não é um barro do mesmo tipo
inteiriço, não tem a mesma característica. Ele não é totalmente íntegro como ele se apresentava. Lá dentro haviam reservas. E é nessas reservas, quando ele aperta, quebra o vaso. E aí ele diz, ai, tá vendo? Eu estava bem, estava em paz. Foi só o pastor me separar o diaconato, começaram os problemas da minha vida. Não, os problemas sempre estiveram ali. Eles não estavam tratados. Você se escondeu da mão do oleiro. Você se escondeu das rodas do oleiro. Mas para você chegar no céu como um vaso de honra, ele precisa apertar a tua alma. E quando isso acontece, dói, porque o vaso se desmancha nas mãos do oleiro. Aleluia! Então, outro problema também seríssimo, que você já viu que quando o oleiro está trabalhando, aquilo fica meio lameado ali em volta, porque o barro precisa estar amolecido, numa consistência própria para ser moldado. E quando falta água, a sequidão da alma. Quantas lágrimas que faltaram nestas orações. Quanto choro por aqueles que vão caminhando para as trevas que nós não fizemos. Quantas lágrimas que faltou pelos nossos entes queridos que se perdem. A sequidão da alma. Que vem a um culto, se assenta, ouve hinos maravilhosos. Eu entendo que há algumas pessoas em uma condição específica no seu corpo, no seu físico, na sua genética, que não conseguem mais lacrimejar os olhos, alguns precisam usar colírios, porque secou essa fonte e tal. Mas eu não falo só de lágrimas físicas, eu me refiro a lágrimas de compaixão, a lágrimas de misericórdia, a lágrimas de gratidão. Meu irmão, quando eu lembro do dia que eu aceitei Jesus, não tem como não chorar, não tem como não descer lágrimas dos olhos, porque eu era um perdido pecador, caminhando para o destino eterno mais terrível. Mas ele olhou para minha alma, ele olhou para mim, teve misericórdia de mim, e não tem como eu não chorar diante de um quadro desse. Então, quando não há água suficiente, o vaso quebra mesmo. E aí, além de tudo isso, ainda temos alguns tipos de barro que são duros demais. Mesmo jogando água, a consistência do material é muito duro. Quantos que têm uma dureza de coração horrorosa, que nada lhe aquebranta, que nada faz com que ele tenha misericórdia dos outros, é o primeiro a apontar o dedo e dizer, vai para o inferno, é o primeiro a dizer, você está perdido, você é pecador, você não presta. Dureza de coração. Mas que um dia o juízo bate naquela porta. Pastor, que juízo? A roda gira para todos. E chega o dia dele também girar na roda de Deus e sentir as mãos do oleiro dentro dele. E aí o material é duro demais, ele quebra. E uma vez quebrado, ele descobre que ele é pior do que todos os quais ele apontou o dedo. Meus irmãos, Deus revela para nós com esta palavra que nós todos temos áreas nas quais estamos quebrados. Pode ser na área dos vícios,
pode ser na área dos traumas, pode ser na área de pecados escondidos, recorrentes, que ninguém sabe, que não afeta terceiros, mas é algo particular seu. Todo mundo tem áreas quebradas, relacionamentos tóxicos. Todos temos alguma área endurecida nas nossas vidas. Todos temos algum tipo de hábito que é destrutivo, que é nocivo. São padrões emocionais desequilibrados que não fazem parte da vida do santo e da mulher santa de Deus. Não faz parte. E quando nós olhamos para esse espelho da alma e descobrimos esses vícios, esses traumas, esses relacionamentos, esses pecados recorrentes, as áreas endurecidas, nós logo paramos e nos pegamos pensando, uau, o que eu estou fazendo na igreja? Por que Deus não me trata como tratou com Ananias e Safira? Por que ao colocar os meus pés naquela porta ou lá na porta da frente, por que eu não caio morto? Que Ananias e Safira, em certo aspecto, foram bem menos do que alguns de nós. Por que nós não estamos tudo morto já? O negócio é que essa nossa condição não surpreende Deus, irmãos. Não, de modo algum. Essa nossa condição, quando revelada de maneira humilde, de coração aberto, ela ativa o modo trabalho em Deus. Porque quando eu reconheço que sou esse frágil, miserável pecador, em vez de ele me matar lá na porta, como fez com Ananias, ele diz, opa, que bom, você descobriu a si mesmo, você não presta, mas eu sou o oleiro, e eu pego o vaso, ou o barro que seja, ponho na roda e vou trabalhar. E se ele quebrar, não se preocupe, porque Deus não é pego de surpresa. Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus que reconstrói histórias. Aleluia! Por isso nós podemos dizer, que bom servir um Deus que não descarta. Que bom servir um Deus que é oleiro, e como oleiro, ele refaz o seu vaso. Aleluia! Olha, normalmente nós, hoje que vivemos do século 21, vivemos a sociedade do descartável, né? Diferente dos antigos que viveram no século passado, quando algo estragava, desmontava e arrumava, não é isso, Brizola? Desmontava e arrumava. Era assim que fazia. Eu me lembro lá da televisão Philips de válvula, que a gente ligava de manhã para assistir o jogo da tarde, porque nós não éramos crentes, então podia, né? Então a gente ligava de manhã para assistir o jogo da tarde, que ela ia esquentando ao longo das horas, para daí o tubo de imagem abrir e poder assistir o programa que fosse assistir. E chegava uma época que tinha que ligar um dia antes, e no dia que queria assistir, tinha ficando dando tapa em cima dela, encher de bombril em cima da antena, e o outro em cima do telhado virando e alguém gritando, deu, deu! Era um negócio surreal assim, mas se arrumava. Quantas vezes eu vi o pai botar aquele monstro, aquela TV dentro de um táxi e levar até no centro da cidade para mandar arrumar, trocar alguma válvula, algum componente. Mas hoje não. Hoje a sociedade do descartável deu qualquer trinquinha, deu uma manchinha, qualquer coisa, não põe fora, compra outro, faz em 21 vezes no cartão da Magazine Luiza, sem juros, tá tudo certo e toca a vida para frente.
Ou você tem um jogo lá de xícara, de pires, deu uma lascadinha. Não. Dá isso aí embora para alguém, eu já boto ali no reciclável, já vou ali comprar outro ali no 10, tudo 10 ali, tá tudo certo. É ou não é verdade? Mas olha, como vasos de Deus, quando nós lascamos, quando nós mostramos os nossos terríveis pecados, as nossas falhas, coisa boa é que o oleiro não nos manda embora. O oleiro não nos joga fora, não nos descarta. Não, pelo contrário. Ele pega o barro, amassa novamente, quebra a forma imperfeita, recomeça todo o processo, tantas vezes quantas forem necessárias. E isso faz eu amar esse Deus cada vez mais, porque Ele é um Deus que não desiste de mim e de você. Você pode ser o vaso mais quebrado, mais trincado, mais cheio de problema. Você vai para a roda, e na roda o oleiro vai trabalhar em você tantas quantas vezes forem necessárias. Você pode glorificar a esse Deus, meu irmão. Ramandalabaxarábias. Aleluia, aleluia. Ele não descarta vidas falhadas. E todos nós, de alguma forma, somos vidas falhadas, né? Quando eu vou bater foto, o pessoal que bate foto já sabe, né? Tem que bater foto do meu lado esquerdo, que é o meu lado que é inteiro. O lado direito lá é ruim. Tá todo torto, todo manchado, todo esquisito, cabelo todo estranho. Então tem que ser sempre assim, desse lado, assim, aquele olhar 43, né? Porque é um vaso que saiu falhado daí. Todo torto, todo manchado, todo cheio de defeito. Defeito no quadril, defeito no joelho. Mas é isso. É vaso de Deus. É vaso de Deus. De vez em quando dá umas apertadas, aleluia, escorrega, cai, o oleiro vai lá, levanta de novo. Erra no julgamento, erra no procedimento, erra na palavra, o oleiro vai lá e conserta de novo. Chega em casa no final de um dia, somente quando pega trânsito pesado, né, Mário? Você lembra? Meu Deus. Pensei e falei o que não devia. Ainda bem que o vidro do carro estava fechado. Misericórdia. Perdoa, Jesus. O oleiro está ali para amassar o barro. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Para mim, a meu ver, eu, Sérgio, não a teologia, o pior cristão é aquele que acha que Deus não pode trabalhar mais na vida dele. Aquele que diz, para mim não tem mais jeito, eu vou me autodisciplinar. Você é um arrogante, porque ele faz Deus menor do que ele. Seja humilde, meu irmão. Reconheça, você é pecador, você é falho sim, você é miserável sim. Mas ele olhou para esse miserável Saulo de Tarso, que estava ali meses chorando, orando, jejuando, dizendo, eu não sirvo para isso. Tira de mim esse espinho da carne. Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é fraco demais. Não em todas as áreas. Você pode bater no peito aí, eu sou bom em algumas áreas. Tem algumas áreas que você é bom mesmo. E não é arrogância reconhecer que você é bom em alguma coisa. Isso é Deus, Ele que fez. Ele é oleiro, Ele tem trabalhado em você, tem feito você, cada dia tem te aperfeiçoado. Agradeça a Ele. Você é bom naquilo que faz, agradeça. Obrigado, Senhor, porque faço
e faço com excelência, porque faço para ti, faço para o reino. Mas tem umas áreas aí, meu irmão. Pastor José João Vieira foi presidente de Joinville na década de 90. Ele dizia na reunião dos obreiros, eu era um auxiliar recém-descoberto, novinho, e ele dizia nas reuniões das suas pregações, meus irmãos, se Jesus trocar as paredes da nossa casa por paredes de vidro transparente, que é que os vizinhos vão ver? E aquilo me dava um pavor, meu irmão, me dava um temor dentro de mim. Ele dizia, se você tem medo do que os vizinhos vão ver, imagina o que é que Deus vê dentro da tua alma. Mas, sabe uma coisa bacana? Deus não descarta vidas falhadas. Não. Quebrou. Olha o que o texto diz. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou. Não foi ele que estragou. Alguém diz, não, o oleiro amassou o vaso e ele quebrou. Não. O oleiro amassou o barro que já estava quebrado. Estragou na mão dele. Ele está trabalhando. Veja, você e eu estamos na mão dele. Você não é um infeliz, um imprestável jogado à margem do caminho. Você é um vaso, você está na mão dele. Você tem tentado fazer as coisas certas. Mas de vez em quando o vaso se estraga. E estragou aonde? Na mão dele, na mão do oleiro. Mas olha, é um negócio bacana aí, que Moisés, que Davi, eles descobriram isso e deixaram um legado de ensino para mim e para você. Quando veio o juízo para ser escolhido sobre Davi, Davi disse, Senhor, caia eu nas tuas mãos, mas não na mão dos homens. E ele sabia que na mão de Deus não ia aliviar. Como o pessoal diz aí fora, o couro ia comer. O nosso governador diz, o bambu ia roncar. O bambu ia roncar mesmo, e roncou na vida de Davi. Davi terminou com aquela mancha, aquela vergonha na sua vida, de todos os seus erros. Mas ele sabia que na mão do oleiro dá para reconstruir o vaso de novo. Aleluia. Meu irmão, se for para cair, caia, mas caia na mão do oleiro. Na mão dele, há segurança de ser reconstruído. Na mão dele, aleluia, há segurança de começar de novo. E tem uma coisa interessantíssima que eu vejo nesse texto, que ele diz, tornou a fazer dele. Aqui está tudo certo. O oleiro voltou a fazer aquele barro que quebrou imprestável, tornou a fazer vaso de novo. Mas o texto vai além, o texto diz, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecer. Olha, quando o texto diz que tornou a fazer outro vaso, significa que ele fez não necessariamente igual ao que era até ali. Algumas coisas mudam. De modo geral, quando analisamos ciências sociais, por exemplo, olhando o contexto de uma sociedade, a sociedade vai bem, é coisa boa, viver em paz, todo mundo, as famílias, tal, a coisa fluindo, os comércios, pá. Mas tem uma coisa que é ruim, mas é boa, é a tal da guerra. Ela é ruim, ela mata, ela destrói, ela acaba com famílias, ela depreda, mas cada guerra que acontece na história social, ela traz avanços, porque no afã de criar o poderio bélico para se defender e atacar, os homens avançam, dão passos largos na ciência, na medicina e vai por aí afora. E aí, quando acaba a guerra, a ciência se multiplicou exponencialmente e a sociedade é outra depois disso.
ela passa a ver a vida com outros olhos. Então, por exemplo, as pessoas que viveram no pós-Segunda Guerra Mundial, aquela sociedade, aquela geração do pós-guerra, era uma geração muito mais forte do que as gerações da paz desses últimos anos. Uma geração que plantava, que criava, que colhia, que arrumava, que construía, que aprendeu a se virar não tendo nada ou muito pouco. E cresceram com isso. Então, tirando isso como exemplo e trazendo para o plano pessoal, cada vez que você passa uma guerra interna pela reconstrução de um fator da sua personalidade que quebrou na mão do oleiro, cada vez que você passa por essa tribulação toda, por essa luta de ser quebrado, amassado, voltar para o forno e queimado de novo e tal, o vaso que sai dali é um vaso diferente. Aleluia! Olha para a sua história, quantas lutas que você passou, e que depois que passou tudo, que você chorou bastante, que você achou que era o fim, que não dava mais, os dias seguintes começaram uma nova visão da vida, uma nova perspectiva de realidade, uma nova intimidade com Deus. Eu me lembro quando cheguei em 2012, final de 2012, 2013, eu cheguei em casa e disseram: teu filho se enforcou, e vi trazendo de pé e mão jogar na frente da casa, praticamente morto, faltando poucos meses para eu ser ordenado ao pastoreio, ao pastorado. Eu era evangelista na época, eu pensei, agora acabou tudo, acabou. O mínimo que o meu pastor presidente vai fazer é me mandar lá para Conxixi, no lugar mais longe que tiver, para assumir uma vergonha, um escândalo desse. A igreja toda vai me olhar com vergonha, não vai aceitar mais a minha pregação. Acabou tudo, acabou tudo. O vaso foi picado, moído, quebrado, amassado. Os dias se passaram e eu fui descobrir, nos anos seguintes, que praticamente ninguém nunca ficou sabendo dessa história. Umas poucas famílias ali da sede que nos acompanhavam, que se reuniam quarta, sexta, segunda, a família inteira, para orar e jejuar pela nossa família. Fiquei sabendo anos depois disso, famílias inteiras. Sim, o pastorado veio, o meu pastor presidente me abençoou, colocou a mão sobre o meu ombro, me abençoou, e a minha intimidade com Deus se tornou outra, foi diferente, e depois desta vieram outras lutas, e cada vez que eu sentia os dedos sacrossantos do oleiro entrando na minha alma, arrancando aqueles carrapichos, aquelas imundícias que eu adquiri de uma vida inteira fora da presença e da direção dele, cada vez eu pude começar a aprender a glorificar o nome do Senhor e dizer: obrigado, Deus, porque é Tu quem trabalha nas nossas vidas, és Tu quem está mudando o meu coração, a minha alma, o meu jeito de ser, a minha intimidade contigo. Você sai diferente de cada guerra, porque Deus reescreve a tua história, meu irmão. Porque Deus, Ele faz com que a tua vida espiritual seja restaurada para não parecer com a versão anterior. Ele não quer você igual que você era, Ele quer você diferente. E se isso precisar fazer como fez com Jacó, Ele faz. Porque o Jacó de antes andava direito, mas não tinha coração íntegro diante de Deus. Mas o novo Jacó, depois do Jaboque, arrasta a perna, não é mais homem de guerra, não é mais homem de luta, mas é homem que tem o coração aberto diante do Eterno. Aleluia! Com isso, Ele te dá novos rumos, Ele te dá novos propósitos, Ele te dá, aleluia, Ele te dá um uso novo, diferente. Acredite nisso.
Você não vai ficar caído para sempre, você não vai ficar jogado para sempre. Às vezes ele só te colocou um pouquinho de lado para maturar o barro que era muito verde. Mas uma vez maturado, uma vez molhado o suficiente, você vai sentir as mãos do Eterno sobre a tua vida de novo. Aleluia! Aleluia! Não é como nós queremos. Eu sempre digo que algumas pessoas vêm à frente pedir oração e já vem com o roteiro. Tá aqui, Senhor, assim, ó, eu quero oração porque eu quero assim, ó, como tá escrito aqui, assim, assim, assim. Aí Deus olha, bacana essa tua história aí, é assim que tu quer? Vamos jogar no fogo isso aqui. E pega o teu roteiro, joga no fogo, vira poeira. E você diz, e agora, Deus? Pois é, agora deixa comigo, eu vou escrever o teu roteiro. Eu vou escrever, eu vou fazer o script da tua história de uma forma que todos vão olhar e não vão acreditar. Essa pecadora? Não! Que é isso? Isso é Deus, sabendo o vaso que precisamos ser, sabendo o propósito necessário, sabendo o processo ideal para trabalhar em nós. Ele faz, viu? Por isso que é tão importante confiar nele, porque ele não desiste do barro. Não, ele não desiste. Ele não se escandaliza com as rachaduras da nossa personalidade, não. Ele recomeça quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque ele quer fazer um vaso novo para o seu propósito. Eu digo sempre, continue confiando nele, porque ele é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo encontro.